Boa noite, igreja. Que alegria, que prazer estarmos juntos novamente para mais uma celebração ao Senhor. A todos vocês, aos nossos visitantes, sejam todos bem-vindos. E você que nos acompanha através das redes sociais, seja bem-vindo também em mais uma celebração da Primeira Igreja Batista em Aperibé. Vamos falar com Deus, vamos agradecê-lo por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa em nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo que Tu és em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos levantado, ó Deus, tem segurado nas nossas mãos, ó Deus, para seguir em frente e continuar a nossa caminhada. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor, antes mesmo de nós chegarmos aqui, o Senhor já estava. Pai querido, que seja uma celebração diferente, uma celebração, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações. E que possamos também, ó Deus, estar com os nossos corações voltados para o Senhor, Deus. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, ó Deus. Mas recebe também, ó Deus, tudo aquilo que trazemos nesta noite, ó Deus, no Teu altar. Que possamos sair daqui, ó Deus, diferente da forma que entramos. E também, ó Deus, pedimos pela vida de todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Que o Senhor também venha falar aos seus corações, que seja uma noite de renovo em nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus que nós oramos e que nós te agradecemos. Amém. Este ano de 2020 tem sido um ano totalmente atípico, não é verdade? Tem acontecido coisas que nós jamais, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso conhecimento, nós imaginaríamos que poderíamos estar passando. Mas eu te pergunto, eu quero começar esse culto com uma pergunta. Dentre tantas coisas que têm acontecido neste ano de 2020, se ao sair desta celebração, você se deparasse com a volta de Cristo, você estaria preparado? O seu nome estaria no livro da vida, quando Ele ali fizesse a chamada? Você hoje pode sair com essa certeza daqui, que se for hoje a volta de Cristo, você estará com Ele no céu? A minha oração, que você saia com uma resposta após essa celebração. Vamos ficar de pé e vamos cantar o hino 108, que tem como título Chamada Final. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, chamada, lá estarei. Neste tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgirem e o saudarem no porvir, e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei.
pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, eu lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. Podeis assentar. Amém. Aos poucos nós estamos retornando, né? Cada domingo a gente tem visto um rostinho diferente. E como isso tem trago alegria aos nossos corações, em rever os nossos queridos irmãos. Temos alguns avisos importantes, que é importante a gente ficar sempre relembrando. A gente tem ali atrás um informativo que tem todo o protocolo, algumas orientações importantes que nós precisamos estar seguindo. E dentre elas, vou citar algumas apenas. Os bancos, vocês podem ver, eles estão separados. Se você estiver com a sua família, você pode sentar todos no mesmo banco. Mas se você não estiver família, a gente pede para sentar um numa ponta e o outro na outra ponta, tá ok? A máscara é uso obrigatório e evitar usar os sanitários e os bebedouros. As nossas programações, nós estamos tendo apenas quarta-feira, às 19h30 e domingo, os nossos encontros presenciais. Mas online nós estamos tendo as programações das crianças. Terça-feira, às 18 horas, nós temos Turminha da Alegria. Às 20 horas, pelo Zoom, nós temos o encontro com os juniores. Na sexta-feira, nós temos o PGM, que continua funcionando normalmente de forma online. E aos domingos pela manhã, nós temos a EBD de adultos e a EBD Kids para as nossas crianças. Tem sido um momento assim muito bom. Nossas crianças assim estão de parabéns, porque elas têm participado ativamente e nós estamos muito felizes. Se o seu filho ainda não faz parte de nenhuma programação, ou se você não faz parte do PGM, quer participar, nos procure que nós estaremos adicionando você em um dos grupos do PGM, da EBD, e você será muito bem-vindo. Convido a igreja a abrir sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 7, depois nós vamos para o versículo 11 até o 14. Apocalipse, capítulo 22, versículo 7, depois do versículo 11 ao 14. Diz assim: Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Vamos recitar todos o versículo 14? Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Amém, glórias a Deus. E em nenhum outro há salvação debaixo dos céus e em cima da terra. Um Deus tão grande pelo qual nós devamos ser salvos. Assim nos ensina a Bíblia. Esse Deus que nos salva é o Deus que nos cura, o Deus que nos liberta e deseja que nós depositamos toda a nossa fé na sua pessoa, na sua tão grande salvação. Vamos cantar conosco, Deus é Deus.
Minha fé não está firmada naquilo que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada naquilo que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, mas adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, mas adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, vamos lá? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. O Deus que faz, o Deus que nos salva, é o Deus que não desiste de você, apesar das suas lutas, apesar das nossas fraquezas, das nossas tribulações. É o Deus que não desiste de nós, é o Deus que trabalha por nós dia após dia. Então vamos entoar esse cântico. Ele não desiste de você, não desiste de mim, não desiste de nós.
não desiste da nossa família e não desiste da nossa igreja, porque Deus está conosco. Dê a graça e a paz do Senhor. Pelo menos um olhar para o seu amigo, aí para o seu irmão que está ao seu lado. Não dê a mão a ele não, mas dê aí um olhar para ele aí, sorridente aí. Pelo olho ele já vê que você está feliz e você também o vê. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Ele não desiste, ele não desiste. Ele não desiste, ele não desiste. Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste. Não importa o que você fez, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste. Ele não desiste, ele não desiste.
Glórias a Deus. Boa noite, amada igreja. É uma alegria para nós podermos, mais uma vez, estarmos reunidos na casa do Senhor para prestarmos a Ele esse culto de louvor e adoração. Quero também fazer aqui comunicação, e é importante. Nós estávamos conversando com algumas pessoas da diretoria, uma vez que na quarta-feira nós estamos tendo já alguns visitantes, nós vamos então fazer a sessão, o culto administrativo, na última segunda-feira do mês, tá? Então, na última segunda-feira do mês, até nós acertarmos a nossa situação, nós estaremos reunindo e fazendo o nosso culto administrativo. Hoje é uma data especial na nossa denominação. A nossa denominação separou o terceiro domingo do mês de outubro para honrar essa classe que se preparou para ministrar na igreja, ensinar na igreja, enriquecer o conhecimento na igreja, que é de educador cristão, educadora cristã. E eu gostaria de chamar aqui à frente a nossa irmã Lucélia, que é a nossa educadora, que tem feito, para a glória de Deus, um bonito trabalho, tem desempenhado, e com certeza a nossa igreja tem crescido e aprendido muitas coisas. Também quero convidar aqui à frente o nosso seminarista, Charles. E o Charles vai estar... Você brigou com ele hoje? Ele vai estar abençoando você agora. Cadê o seu picolézinho para emprestar? Ah, tá lá. Então, o Charles vai estar orando pela nossa educadora, para que Deus continue fortalecendo-a, capacitando-a, para que ela também continue sendo esta bênção que tem sido no nosso meio. Que Deus te abençoe nesta data, você merece essa honra. Vamos orar? Pai, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, ó Pai, pela primeira Igreja Batista em Aperibé, por toda a diretoria da igreja, por todos os membros da igreja, ó Pai. Mas em especial, nessa hora, nós queremos te agradecer pela vida da Lucélia. Pai, muito obrigado, ó Pai, porque nós temos visto todo o empenho, toda a dedicação, nós temos visto, ó Pai, tudo o que ela tem se dedicado a fazer na Tua obra. Então nós agradecemos a Deus, ó Pai, porque o Senhor tem nos presenteado com obreiros fiéis, com uma educadora fiel ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, e nós pedimos que o Senhor abençoe a vida dela, a sua casa, a sua família, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, que nesses tempos atípicos que estamos vivendo, que a sua casa esteja livre de todo mal, Pai. Em nome de Jesus, continue a capacitá-la, continue a orientá-la, ó Pai, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Muito obrigado mesmo pela vida da minha amiga e minha irmã, Lucélia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, querida. Estamos juntos. Amados, nós vamos entrar num assunto, num tema hoje, para fazer mesmo com que a igreja de Cristo seja sacudida, despertada, porque precisamos. E às vezes nós nos encontramos, como diz a própria palavra, em sono profundo, em berço esplêndido, enquanto tudo está desandando ao nosso redor. Nós vamos estar falando hoje sobre os sinais do fim. Estão visíveis a todos. Volta a pergunta que a Lucélia fez: você está preparado para um encontro com Cristo? Porque de repente
o fim pode ser a volta de Jesus, mas também pode ser o fim na sua existência. E nós precisamos acordar contra esta realidade, porque muitos estão no mundo como se fossem aqui viver para sempre, como a vida já fosse eterna. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 21, verso 11. A palavra de Deus nos diz: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Pai de amor, mais uma vez a Tua palavra foi lida aos nossos corações. E o Teu Santo Espírito aplique a mesma a nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, entre as pestes que dizimaram grande parte da população mundial, nós podemos citar tuberculose, dizimou 1 bilhão, varíola, 300 milhões, peste negra, 200 milhões, gripe espanhola, 50 milhões, AIDS, 20 milhões, tifo, 3 milhões, malária, 2 milhões, cólera, 1.800.000, febre amarela, 300 mil, poliomielite, 6 mil, sarampo, 3 mil. Estas foram as que mais mataram, segundo OMS, a Organização Mundial da Saúde, e a Fundação Oswaldo Cruz. Isto até a data que nós fizemos esta pesquisa. Hoje, a Covid-19, ou a coronavírus, é a peste que está em evidência. Já infectou mais de 40 milhões de pessoas, levando à morte um total de mais de 1 milhão. É a realidade que hoje nós nos encontramos diante desta pandemia que tem atormentado, tirando a nossa paz, não só nossa, mas como do nosso planeta. Mudou tudo. Por isso, hoje, resolvi trazer um assunto que precisamos atentar. Algumas coisas vão surgindo e vão falando muito alto na nossa mente, no nosso coração. Vocês que acompanharam os noticiários até algum tempo atrás, era de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, você ligava a televisão, era só Covid, coronavírus, está matando, está fazendo isso. E, lamentavelmente, aquilo começou a ser o foco na vida de muitas pessoas que esqueceram que tem um Deus. Por isso eu quero trazer o alerta nesta noite. Posso dizer que esta peste tem afetado o ser humano no seu todo. Afeta físico. Quantas pessoas depressivas, quantas pessoas com outras doenças mais depois que chegou esta pandemia até nós. Afeta o social. O homem foi criado por Deus como um ser relacionável. Ele precisa estar em comunhão. E vem esta pandemia e isola o ser humano, e com isso trazendo também as consequências para o ser humano deste isolamento. Tem afetado o homem no seu viver profissional. As pessoas pararam, o mundo parou. Aquele que sustentava a família com dignidade, com o seu trabalho, passou a depender de governo, parentes,
para poder alimentar a própria família. E, lamentavelmente, tem afetado a vida espiritual de muitas pessoas com o esfriamento espiritual propriamente dito, né? Pessoas que começaram a focar mais esta pandemia do que deviam estar focando. Sabemos que temos que tomar os cuidados, são necessários, é uma doença complexa, ainda não temos remédio, não temos vacina, mas nós não podemos esquecer, colocar sempre em primeiro lugar aquele que é digno de estar na nossa vida em primeiro lugar. Com isso, o mundo está passando por uma recessão econômica muito difícil, uma vez que estamos vivendo, um mundo globalizado, nós estamos interligados, nós estamos dependendo uns dos outros. Um produto que era montado no Brasil há algum tempo atrás, agora mesmo, estava em falta no mercado, porque as peças para montar esse produto aqui no Brasil vinham da China. E devido ao recesso lá imposto pelo governo, as fábricas também pararam. Com isso, muitos países que instalaram lá na China suas fábricas não podiam ter o material que eles precisavam, e por isso muitos produtos deixaram de ser vendidos. É uma crise econômica, é uma crise mundial que todo o planeta está passando, e quero crer desta forma pela primeira vez. Talvez alguém questione: o que isso tem a ver com a nossa realidade espiritual? É o que nós veremos nesta noite, e eu digo que tem tudo a ver. O próprio Jesus nos responde. Vamos lá em Lucas 12, o verso 4 e o verso 5. Jesus então nos diz: eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Eu tenho observado que os cristãos, lamentavelmente, têm falado mais da Covid do que a de Jesus. Têm vivido mais a realidade da Covid do que o próprio Jesus. É uma música que nos diz, não olho as circunstâncias, olhe o seu amor, o amor de Deus. Mas o que nós estamos presenciando, que lamentavelmente muitos estão tirando o olhar que deveria estar em Cristo, para ficar olhando o que está acontecendo através desta realidade da coronavírus no nosso meio. Para quem você tem olhado? Se nós olharmos para um buraco e continuarmos focando aquele buraco, somos fatalmente induzidos a cairmos nele. Eu não sei a realidade aqui, mas quando a gente tira carteira de moto lá no estado, a primeira coisa que a pessoa que está nos passando algumas dicas, vocês sabem que a moto tem que ter aquele negócio, uma tirazinha que eles colocam, a gente tem que andar reto naquela tira, se sair a gente perde pontos. Então, a orientação daquelas pessoas para nós é: não olhe onde você não quer que a roda da moto passe. Ou seja, se você não quer cair num buraco, no asfalto, não olhe para o buraco. Olhe a passagem que está boa, que aí você vai ser induzido a sair do buraco e passar na passagem boa.
Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas às vezes de bicicleta a gente começa a olhar muito um buraquinho, daqui a pouco a gente vai cair no danado do buraco. E a moto não é diferente. Se nós começarmos a olhar o buraco, nós vamos cair naquele buraco, porque somos induzidos. Pedro olhou para o buraco da tempestade. O que aconteceu? Caiu nele. Sansão olhou para o buraco da autoconfiança. Caiu nele. Saul olhou para o buraco da descrença. Caiu nele. Davi olhou para o buraco da carne ou carnalidade. Caiu nele. Para quem você tem olhado? Se você não quer cair, quer se manter firme, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Queridos, estamos caminhando cada vez mais para perto do fim do que muitos imaginam. Lucas 21:11 nos diz: haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares. É o que está acontecendo, é o que vem acontecendo. O fato é que todos cristãos sabem desta realidade. Se não sabem, deveriam saber, porque tem que ler a palavra. Se não estão lendo, não terão conhecimento dos fatos. Mas se estão lendo, estão ouvindo pregações, mensagens, estão sabendo disto aqui, que o fim está se aproximando cada vez mais e de forma mais rápida. E a pergunta que surge é: por que precisamos nos preparar? Precisamos nos preparar porque teremos um encontro com o Senhor. Romanos 14:11 nos diz: porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Geralmente nós nos preparamos para muitas coisas no nosso dia a dia, na nossa vida. Nos preparamos para um casamento, e estes preparos são com bastante antecedência. Nos preparamos para uma festa, por mais simples que ela venha a ser. Nos preparamos para um aniversário, nos preparamos para uma viagem, nos preparamos para uma cirurgia, nos preparamos para prestar um vestibular e por aí vai. Temos nos preparado. Entretanto, algumas coisas para as quais nós nos preparamos nem acontecem. Esses dias estava vendo a reportagem, uma turma que tinha formado, durante 3 anos fizeram a preparação de uma grande festa, pagaram aquela festa e não conseguiram realizar aquela festa, porque levaram o cano. Quantas vezes nós nos preparamos para algo e não realizamos ou não operacionalizamos aquilo que foi tão planejado por nós? Queridos, o encontro com o Senhor não vai ser algo facultativo. Foi decretado pelo próprio Deus. Vai acontecer. Nós, querendo ou não, nós concordando ou não, nós aceitando ou não, este encontro vai acontecer. Eu vou ter que me dobrar diante do grande trono de Deus. Você vai ter que se dobrar diante deste grande trono de Deus. E lá, como diz a própria palavra, vamos prestar contas. 1 Tessalonicenses 5:2 nos diz: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite.
Este assunto é tão sério, é tão importante que o próprio Jesus nos diz no sentido de nos alertar, lá em Apocalipse 22, 20, como foi lido também, sim, venho em breve. É interessante que todos os alertas dados pela palavra de Deus são de sentido de urgência. Não é para nós nos acomodarmos, não é para nós descansarmos, mas é para nós começarmos a trabalharmos no sentido de cada vez mais estamos próximos desse dia. Lamentavelmente, este tema tem caído no esquecimento de muitas pessoas, porque também julgam, pensam que Deus também se esqueceu do mesmo, porque já se passaram tantos anos. Mas a palavra de Deus nos diz que um dia, para Deus é como se fosse 1000 anos para nós. E temos também o porquê dele não voltar de imediato, e nós vamos trabalhar isso depois. Então, atenção você que me ouve nesta noite, você que está me vendo através da rede social, se prepare. É a recomendação da palavra de Deus, já lá no passado, em Amós 4,12 nos diz: prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Desde aquela época somos recomendados pelo próprio Deus a estarmos preparados para não sermos pegos de surpresa. Queiramos ou não, esse dia acontecerá. 2 Coríntios 5,10 nos diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Romanos 14,12 nos diz: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. A incredulidade não poderá livrar ninguém deste dia. Crendo nele ou não, seguramente ele vai acontecer para você, vai acontecer para mim, vai acontecer na vida de todos. Ninguém, absolutamente ninguém conseguirá fugir do dia da ira do Senhor, porque está decretado pelo próprio Deus. E como nós vimos através da leitura, ali nós vamos prestar conta dos nossos atos, porque vamos sim, obrigados, mas vamos comparecer diante do grande tribunal. A palavra nos diz que os fracos, poderosos, ricos, pobres, pequenos, grandes, nobres, cultos e letrados, olha o que diz Apocalipse 20:12, vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. Querido, querida, ninguém ficará de fora. Neste dia, todos vamos estar prostrados diante de Deus. Esse vai ser um dia muito difícil para muitos, mas um dia de glória também para outra grande parte. Precisamos nos preparar, porque o encontro com o Senhor está muito mais perto do que imaginamos. Hebreus 10:25 nos diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui o autor está se referindo à destruição de Jerusalém, e já estava preparando o povo de Deus para aquele dia,
e nós também podemos usá-lo agora na nossa realidade para a destruição que está vindo e que acontecerá, como diz o próprio texto, em breve. 2 Pedro 3, 9 e 10 nos diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O porquê esse dia está sendo postergado, adiado, é porque Deus ama a sua criação, e Ele quer que esta criação tenha mais tempo, mais oportunidade, para voltar novamente para Ele, não como uma criatura apenas, mas como filho amado, que Ele assim nos ama, como Ele mesmo diz. Verso 10: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Com todos os alertas dados pela palavra de Deus, as pessoas ainda continuam suas vidas sem darem conta da seriedade do que está por vir, deste dia, que vai ser um dia que trará dores, sentimentos que nós não queríamos tê-los, mas que pegará muita gente despreparada, desprevenidos, e terão que encarar as duras consequências. E o que muitos não atentam, pensando que a vida é eterna, deixam de se prepararem, porque acham que Deus não vai voltar agora. Quantos que tinham essa mentalidade, Deus realmente não voltou, mas eles já partiram deste mundo? Quantas pessoas que vocês conhecem que já partiram deste mundo? E não é só idosos, mas não. É crianças, adolescentes. Quando a gente menos espera, a gente é surpreendido por uma notícia, uma tragédia que aconteceu. Estava acontecendo uma conferência numa igreja e a família, que era maioria na liderança daquela igreja, tinha alguém entre eles que havia se desviado desde novo, nunca havia assumido um compromisso com Jesus. Por mais que aquela família insistisse, aquele jovem nunca se interessou. Mas a família insistiu muito que ele pudesse ir naquela conferência. E no último dia ele lá estava. O pastor pregou, fez o apelo, e aquele jovem ainda relutando não se manifestou, friamente ficou. Na saída, o pastor foi à porta e quando ele estava passando, alguma coisa despertou o pastor para com aquele jovem. E o pastor conversou com ele um pouco, falou assim: meu filho, você é crente? Ele falou: não, pastor. O que está faltando para você aceitar Jesus? E aquele jovem falou assim: pastor, eu acabei de comprar uma moto e eu vou dar umas viagens e depois, mais tarde, eu penso nisso, mas agora eu estou pensando apenas em curtir a vida. Aquele pastor então terminou ali a conferência, entrou no seu carro, voltou para a sua terra. No meio do caminho ele recebe um telefonema, que aquele jovem havia falecido. Quando estava viajando para curtir a vida, como ele disse, veio um outro carro em sentido contrário e colidiu com a sua moto, e a morte dele foi
instantânea. Aquele jovem partiu, sem Cristo e sem salvação. Você que está me ouvindo, saiba que os dias estão passando na nossa vida de uma forma muito rápidos. Isso quer dizer que cada vez mais o nosso tempo está sendo abreviado. Em outras palavras, posso falar também, cuidado para você não ficar postergando, esperando muito tempo para tomar uma decisão, porque a porta da oportunidade que hoje está sendo lhe dada poderá fechar. Estamos nos últimos momentos da nossa história, conforme aquilo que nós lemos na palavra de Deus. Eu digo para você, creia nisto, porque é verdade. O fim está mais próximo do que muitos imaginam. Breve, esta porta que Deus está querendo que todos passem por ela, será fechada. A Bíblia nos diz, Isaías 55, 6, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. A própria palavra de Deus nos diz que vai chegar fome, não fome de pão, mas fome de se ouvir a palavra de Deus. O homem vai entrar em desespero total, querendo ouvir esta palavra, e não vai ter lugar mais para ele ouvi-la. Hoje você tem oportunidade de ouvir, hoje você tem oportunidade de raciocinar, mas essa palavra também vai ser tirada, a porta vai ser fechada. A recomendação de Jesus é, lá em Lucas 13, 24, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Não se entra como quer, não se entra do jeito que quer. Tem o porém. E eu tenho que me adequar neste porém que é colocado pelo próprio Deus para poder entrar. Mas o que nós vemos hoje, as pessoas não estão preocupadas com isso. Estão levando a sua vida tranquila, como se eternos já fossem. O fato, queridos, é que há uma porta de oportunidade aberta a todos. Jesus mesmo nos diz, se alguém entrar por mim, será salvo. Isto significa que a porta da graça, que é Jesus, está aberta. Aberta a quem? Aberta a todos. Jesus não discrimina pessoas, todos são bem-vindos a Ele. E a sua palavra nos diz que Ele veio para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo, não é alguns, mas Ele veio para todos. Lamentavelmente nem todos estão aproveitando esta oportunidade. Talvez eu esteja falando para alguém que já bateu em várias portas, porque não estava bem informado e se deixou levar por aquilo que se ouve no social, no dia a dia. Todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos levam a Deus. Deus é amor, Deus vai salvar a todos. Cuidado que isto não é verdade. Deus te ama sim, muito. Mas a sua parte para entrar nesta porta da graça, você tem que fazer. Talvez muitas portas já se fecharam para você, e você às vezes perdeu até a esperança de tentar uma nova porta. Mas se você ainda não passou por esta porta, todas as outras pelas quais você bateu, procurou passar, foi perda de tempo. Cristo, quando você bater nesta porta da graça, nesta porta que é Ele,
não te deixará de fora. Prepare-se, querido, querida, para encontrar com o Senhor, porque o encontro com o Senhor está mais perto do que nós imaginamos. Precisamos nos preparar, porque o encontro com o Senhor acontecerá de forma repentina, inesperada. Mateus 24, 27 nos diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ninguém sabe a hora que o relâmpago vai brilhar ou vai surgir no céu. Ele não manda aviso, só o vemos quando surge o seu clarão, quando ele risca o céu. Ele vem como se fosse um lampejo, um flash, piscar de olhos. É algo muito rápido, é algo muito imediato. E o que Jesus está nos passando é que assim acontecerá com a sua vinda. A partir do momento que você ouvir as trombetas tocarem, é sinal que ele já veio. Nada mais pode você fazer. Algumas pessoas têm medo do trovão. Algumas pessoas correm do trovão, choram com o trovão, mas quando o trovão faz aquele barulhão no céu, você já pode dar glórias a Deus, que o raio não te pegou. O trovão vem após o raio. Então, quando você ouve o trovão, o perigo já passou, o raio já caiu onde deveria ter caído. É interessante que Jesus faz uma menção e faz uma colocação muito interessante, como foi nos dias de Noé. Mateus 24, 37 a 39, Jesus nos diz: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que o dilúvio os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. O que Jesus está passando para nós é que muitos foram pegos de surpresas, de forma inesperada, despreparados estavam e ficaram de fora da arca da salvação. O próprio Jesus explicou sobre diversos sinais que antecederiam o encontro com ele, o seu advento, a sua segunda vinda. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, vocês vão ler em casa e vocês vão ver o que Jesus fala. E eu tenho certeza que se vocês fizerem uma leitura, querendo de fato beber o que está escrito ali, vocês vão começar também a se preocuparem, porque vocês vão ver que esse dia estava mais perto do que vocês imaginavam. Marcos 13, 23, por exemplo, ele diz: olha, por isso fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Se nós formos pegos de surpresa, não é culpa de Jesus, porque ele nos avisou, e como ele mesmo diz, antecipadamente. Lucas 21, 11, é o que nós lemos: haverá grandes terremotos. Estão acontecendo terremotos? Sim. Está acontecendo fome? Sim. Está acontecendo peste, é essa pandemia no planeta todo, mais umas que surgiu do que aquelas que eu também falei no início, em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Podemos então dizer que temos presenciado algum destes sinais aqui mencionados: falsos cristos, falsos profetas,
pessoas operando sinais e maravilhas que confunde até mesmo alguns que se dizem evangélicos. Como uma jovem chegou para mim, um cidadão que estava curando, hoje está na cadeia, está preso, e aquela jovem chegou a falar: pastor, só pode ser de Deus aquele homem, porque ele corta e diz: Jesus não gosta de sangue, não sai sangue, ele corta e tira aquela doença, a doença sai. Eu falei: filha, você conhece a palavra, você lê a palavra, então esteja preparado, que virão nos últimos dias falsos profetas, virão muitos falando que são o próprio Jesus, enganando a muitos. Então não seja você enganada, leia o que está na palavra de Deus. Fala de terremoto, agonia, o amor de muitos esfriará. Parece que virou uma rotina no nosso dia a dia. Fulano está frio na fé, né? Fulano está meio frio. Olha, fulano se esfriou. É a pandemia. A pandemia não tira ninguém que é crente fiel da igreja. A pandemia apenas mostra aqueles que não são crentes que estão dentro das igrejas. Porque o crente fiel vai ser crente fiel na tempestade, onde ele estiver, no vale da sombra da morte, porque ele tem um Deus, e ele se agarra sempre a esse Deus. E a própria palavra de Deus nos diz que nada poderá nos separar do seu amor. Depois vocês leiam lá também a lista, lá em Romanos. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra. As nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Tudo isso está acontecendo já há algum tempo. Deus está nos mostrando: meus filhos, os sinais estão aí, creiam, porque em breve eu vou voltar. E vocês estão preparados para que eu possa trazê-los? Lamentavelmente, alguns não estão preparados. Eu posso afirmar, com todas as letras maiúsculas, que a cada dia a palavra de Deus está se confirmando. Sabem por quê? O próprio Jesus nos diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24, 35. Queridos, não é minha intenção ser fanático, sensacionalista, ou ficar colocando medo em sua mente, querendo te apavorar, causar um terror emocional. Não é isto. A minha intenção é chamar a sua atenção para que você desperte, para que você possa também se preocupar com isso que em breve vai acontecer, para que você se prepare e não seja pego despreparado, como foi lá antes de Noé, antes dele entrar na arca, como o próprio Jesus aqui nos falou. O próprio Jesus nos diz em Apocalipse 16:15: eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as vestes, para que não ande nu e não seja visto a sua vergonha. Era comum naquela época de Jesus, quando esteve entre os homens, as festas, ter uma roupa especial. E quem não estivesse vestido com aquela roupa especial era colocado para fora da festa, perdia a festa. Mateus 24, 43 a 44, nós lemos o seguinte: mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Pastor, quando é que vai ser esse dia? E eu não queria saber também não. Mas o próprio Jesus nos diz que, quando ele falou,
nem os anjos sabiam. E hoje, ele estando com Deus, com certeza, ele e Deus sabem deste dia. Eu não sei, ninguém pode falar. Todos que se levantaram profetizando que a volta de Cristo se daria no dia tal, a tal hora, quebraram a cara, foram desmascarados, porque o homem não sabe, porque o próprio Jesus nos diz que ele virá de surpresa, mas ele nos dá vários alertas para que nós possamos estar preparados para este dia. Não quero te assustar, não quero colocar pânico na sua mente, mas quero chamar a sua atenção para esta realidade que vai acontecer e que muitos estão deixando passar despreocupadamente, estão dormindo e não atentaram para esta realidade. Quero convidar você também a continuar conosco, nos ouvindo, porque na próxima mensagem eu vou estar falando como se preparar para esse dia. Nosso tempo já se esgotou, não ouvi nenhum mas eu tenho certeza que o coração de muitos falaram, mas vamos cumprir o nosso horário, né? E eu vou deixar vocês com esta palavra inquietando a mente e corações de vocês. Foi meu objetivo, trazer este impacto, incomodar você, para que você comece a se preocupar com algo que muitos estão deixando passar, mas que você tenha o cuidado de se preparar para salvar a sua alma. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Nós temos mais música, Bea? Temos? Depois da oração, nós ouviremos então mais uma música. Estou contente com a presença de vocês aqui. Não estou preocupado, poderia ter aqui 1000 pessoas. Nós íamos distribuir, todos vocês aqui, todos vocês iriam participar deste culto de adoração a Deus. Obrigado a todos que aqui estão conosco nesta noite. Que Deus os abençoe. Mas se você não quer ficar preocupado, apenas se prepare, porque o assunto é sério. Vamos orar? Pai de amor, mais uma vez, Teu Santo Espírito nos trouxe a Tua palavra, ó Deus, que possamos, ó Deus, de fato, atentarmos, porque fomos provocados, ó Deus, para nos alertarmos, para nos prepararmos, ó Deus, para não ficarmos de fora. A minha oração, Senhor, neste momento é que todos que ouviram a primeira parte dessa mensagem possam ouvir também a segunda, para que aí sim possam tomar uma decisão convicta e descansar nos Teus braços. Obrigado por tudo que o Senhor nos falou, por tudo que o Senhor fez neste culto. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. No nome de Jesus, amém e amém. Vem receber
humilhação. Ó Pai, vem com poder, de novo encher o teu altar. Restaurar O meu altar diante do meu Deus, eu vou me quebrantar e permitir o teu agir. Sem ti eu nada sou, eu quero renascer. Vem responder com fogo, vem recolher meu choro, vem receber toda a minha humilhação. Ó Pai, vem com poder, de novo encher o meu altar. Vem responder com fogo, vem escolher meu choro, vem receber toda a minha humilhação. Ó Pai, vem com poder, de novo encher o meu altar. Vem com poder, de novo erguer o meu altar. Vem com poder, de novo erguer o meu altar. Amém. Deus abençoe a todos.